Olha, sabe aquela sensação, acho que muita gente compartilha isso, de um cansaço, uma frustração com a política? Ah, sim. Aquela coisa de não adianta votar? Exato. Entra eleição, sai eleição, e parece que, sei lá, as coisas não andam. A gente liga a TV, lê notícia, é sempre a mesma história, né? Corrupção, acordos que a gente não entende. Nos bastidores, né? E leis que parecem que beneficiam sempre os mesmos grupos e não o cidadão comum ali na ponta. Isso, essa sensação de que as prioridades são outras. Esse sentimento de desconexão, ele é quase palpável mesmo. E a fonte que a gente está analisando hoje, ela meio que pega isso como um sintoma, sabe? De um sistema que talvez precise de uma repensada. E o material que recebemos foca num ponto específico disso, né? O que eles chamam de procuração em branco. Exatamente. A ideia de que a gente entrega o poder para o político eleito e, bom, depois da eleição perde o controle por 4 anos. Fica um vácuo ali. É isso aí. A gente vota e cruza os dedos, né? Basicamente. Torce para que usem bem essa procuração. Só que o material de hoje, ele não para no problema. Ele joga na mesa uma solução assim bem diferente. Bem radical, eu diria. É. Estão chamando de Projeto Prometeu. E a primeira proposta deles é o tal do Parlamento Direto. A promessa é essa: usar tecnologia para a gente, os cidadãos, retomarmos as decisões. É uma proposta bem ambiciosa, né? Porque ela busca mexer na própria essência da representação política como a gente conhece. Totalmente. A ideia que eles descrevem é trocar essa delegação total de poder por um jeito de executar direto o que o povo decidir. Tudo via ferramentas digitais. É uma mudança de estrutura mesmo. Ok, então vamos desempacotar isso. Acho que a nossa missão aqui é essa. Entender bem o que esse material está propondo. O que é esse parlamento direto? Como ele funcionaria na prática, segundo a fonte? E, claro, quais são os argumentos que eles usam para defender essa ideia aqui? Vamos combinar, soa bem fora da caixa. Combinado. Por onde começamos? O conceito principal. Boa. Começando pelo básico. O que é o parlamento direto segundo esse documento? A base de tudo, como a gente falou, é acabar com a procuração em branco. E para isso, eles criam uma figura nova, o deputado avatar. Um nome curioso, né? Deputado Avatar. Sim, e a descrição no material é bem clara. É um representante eleito com uma promessa única, só uma: Que é? não ter vontade própria na hora de votar as leis. A função dele seria, assim, estritamente executar o que a base de cidadãos cadastrada numa plataforma online decidir. Ponto. Entendi. Ele não interpreta, ele só aperta o botão conforme mandam. Exatamente. Pelo que eu li aqui, a ideia é essa mesmo. O deputado, antes de votar sim, não ou abstenção lá no Congresso, pega o celular, abre um aplicativo e vê o que a maioria dos eleitores cadastrados decidiu sobre aquele projeto. Ou seja, ele não é um governante com autonomia. Não. O documento bate muito nessa tecla. Ele é um instrumento, um executor fiel do que foi decidido digitalmente. E eles usam até uma metáfora forte para isso, né? A de Prometeu. Isso do titã grego que roubou o fogo dos deuses. Nessa leitura deles, o fogo seria o poder político, que hoje estaria com os deuses lá de Brasília, e a ideia do projeto seria roubar esse fogo de volta para os cidadãos usando a tecnologia. É uma imagem poderosa para ilustrar a ideia. Com certeza, é uma proposta de mudança de paradigma mesmo. Sair da representação delegada para a execução direta da vontade popular que foi expressa digitalmente. É bem direto ao ponto. Radical, sem dúvida. Mas, tá, como isso funcionaria na prática? No dia a dia, quais seriam as peças dessa engrenagem que eles descrevem? O material fala em 4 pilares, né? Isso, 4 pilares principais. O primeiro é o próprio candidato avatar. Que, como você disse, não é um político como a gente conhece. Não mesmo, seriam pessoas comuns. O texto fala em ficha limpa, boa comunicação, mas o ponto-chave é outro. O contrato. Exatamente. Elas assinariam um contrato público, registrado em cartório e tudo, se comprometendo formalmente a seguir o que a plataforma decidir. Ou seja, a promessa de campanha seria, olha que doido, não ter opinião própria na hora do voto. É um paradoxo interessante. O compromisso é não ter autonomia. É uma tentativa de blindar o sistema contra a vontade do eleito, né? A plataforma seria a única bússola.
O segundo pilar é a própria plataforma digital, o aplicativo e o site, descrita como o coração de tudo. Onde as leis seriam apresentadas, imagino. Isso. Projetos de lei, PECs, tudo ali. Mas de forma clara, objetiva, sem aquele juridiquês que ninguém entende. A ideia é ser acessível. Fundamental, né? Porque traduzir a complexidade das leis para algo que todo mundo entenda é um desafio gigante. Mas sem isso, a proposta toda não para em pé, como eles descrevem. Total. Aí vem o terceiro pilar, o voto. E aqui eles trazem um conceito que chamam de democracia líquida. Tem duas formas de participar. Ah, interessante. Quais são? E entra a parte líquida. Exato. A segunda opção é delegar o voto. Imagina que você não tem tempo para ler sobre um projeto, ou não se sente seguro para decidir sobre um tema muito técnico, sei lá, ou simplesmente confia mais na opinião de outra pessoa sobre aquilo. Certo. Você poderia passar o seu poder de voto naquele projeto específico, ou até em todos os projetos de um tema para outra pessoa cadastrada na plataforma. Um amigo, um especialista que você segue, alguém da sua confiança. E essa delegação é fixa? Não. E esse é um ponto que o material destaca bastante, a flexibilidade. Você pode trocar de delegado quando quiser ou pegar seu voto de volta para votar diretamente a qualquer momento. O controle continua na sua mão. E olha, o que é fascinante aqui é justamente esse mecanismo de democracia líquida que você descreveu, porque ele tenta juntar o ideal da participação direta com a realidade, né? A realidade de que, poxa, ninguém tem tempo ou conhecimento para analisar tudo a fundo. Faz sentido. É um jeito de continuar participando mesmo sem votar em tudo. Exato. A delegação funciona como uma ferramenta para isso, você continua representado, mas por alguém em quem você confia naquele assunto específico. E o fato de poder mudar a qualquer hora, isso mantém o poder final com o eleitor. Né? O material apresenta isso como uma forma de adaptar a democracia direta para o nosso tempo, que é complexo, rápido. Entendi. E o quarto pilar fecha o ciclo, a execução no Congresso. Como o voto da plataforma vira ação do deputado avatar lá em Brasília. Essa é a ponta final, né? A conexão. E a descrição aqui é bem direta. O resultado da votação na plataforma, somando os votos diretos e os delegados, viram uma ordem. Uma ordem mesmo para a bancada de avatares. Como assim uma ordem? O exemplo que eles dão é numérico. Se 70% dos votos na plataforma foram sim para um projeto, então 70% dos deputados avatar daquela bancada são obrigados por contrato a apertar o botão sim no painel do Congresso. Os outros 30% votariam de acordo com a minoria da plataforma não ou abstenção, na proporção. Ah, então a obediência seria proporcional ao resultado da consulta online? Isso. Segundo o projeto, total e matematicamente proporcional, sem tirar nem pôr. Ok, a mecânica tá clara na descrição deles, mas aí vem a pergunta de 1 milhão, né? A que o próprio material chama de a mais importante. Que é? Por que raios esses deputados avatar obedeceriam? O que garante que depois de eleitos com gabinete, salário, poder, eles simplesmente não rasgam o contrato e votam como bem entendem, ou como algum grupo de pressão quer, como a gente vê tanto por aí. É a grande questão, né? A garantia de que o sistema funcionaria. O enforcement... E a resposta que o material dá, ela é bem pé no chão. Zero idealismo. Não tem aposta em gente boazinha, em heróis. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque a resposta foge totalmente do discurso político padrão. A lógica que eles apresentam é puro interesse próprio. Simples assim. Como assim? O sistema que eles propõem não tenta achar anjos para a política. Ele parte do princípio, que eles chamam de realista, de que políticos são gente como a gente, movidos por incentivos. E os principais incentivos seriam o poder e, claro, o desejo de se reeleger. Ok, isso não é novidade. Não. A grande virada, segundo o argumento do projeto, não estaria em mudar a natureza humana, mas em mudar as regras do jogo. Mudar para onde esses incentivos apontam. Ah, entendi. Eles fazem um paralelo com hoje, né? Hoje, para quem um político costuma responder para garantir a reeleição? Para o líder do partido que libera a verba, para o grande doador de campanha,
para um lobby forte. A lealdade vai para quem tem a chave do cofre ou do poder. Exato. A análise que a fonte faz é que o deputado avatar obedeceria à plataforma pela mesmíssima razão, para manter o cargo, o salário, o status, a chance de ser reeleito. Só que, nesse modelo, o chefe dele mudaria completamente. Deixa de ser o cacique do partido, o financiador escondido, o lobista. E passa a ser, na visão do projeto, o conjunto de cidadãos que está ali, votando e fiscalizando na plataforma. O poder de reeleger esse avatar ou de acabar com a carreira política dele na próxima eleição estaria na mão dos eleitores, monitorando voto a voto, tudo transparente no aplicativo. Então a obediência viria do medo de perder o mandato. Se conectarmos isso ao quadro geral que eles pintam, a proposta não é mudar por que os políticos agem, mas sim mudar quem controla essas motivações. O documento usa uma expressão forte, bem direta. A ideia seria trocar o dono da coleira e não tentar distrair o bicho. Nossa, é forte mesmo. Argumenta-se que a lealdade seria, assim, forçada a ir para onde está o poder real sobre o futuro político do avatar, os eleitores, na plataforma. Isso mostra uma visão bem pragmática, talvez até cínica para alguns, da política, focada em controle, em interesse próprio como motor, não em bem comum ou debate racional apenas. A aposta da fonte é que essa mudança radical no controle é que garantiria a obediência. Entendi. É uma lógica fria, né? Bem calculista. A obediência não viria da ideologia, mas do cálculo de sobrevivência. Mas, pelo que está no material, é nesse pragmatismo que eles apostam para dizer que funcionaria. Exato. E quais são os argumentos que eles usam para dizer, olha, vale a pena apoiar isso? Que benefícios o projeto Prometeu diz que esse parlamento direto traria? Mostrar como esse sistema resolveria problemas que a gente percebe hoje. Sim, tipo, um deles é o fim do toma lá da cá. A ideia é que, como a única lealdade do avatar seria com a plataforma, por contrato e por interesse, ele não teria por que negociar voto em troca de cargo, favor e emenda para grupo X ou Y. A moeda de troca tradicional perderia o valor para ele nessa lógica, o que atacaria de frente aquela percepção de que o Congresso vive de troca de favores, né? Uma fonte enorme de descrédito. Outro ponto forte que eles levantam é a transparência radical. Todas as decisões de voto seriam tomadas ali, na plataforma, publicamente, com resultado que pode ser auditado. Acabaria aquela coisa de decisão em gabinete fechado. Tudo aberto no aplicativo. Qualquer desvio do avatar seria imediatamente exposto. É uma aposta na transparência como controle. Conecta com a desconfiança que muita gente tem hoje. A promessa de um sistema sem espaço para costurar acordo por baixo dos panos, porque a decisão final vem da plataforma pública. O material também fala que a ideia não é eleger 513 avatares de uma vez. Isso seria irrealista. Imagina. Não, a proposta é começar pequeno, como um laboratório para o futuro. Eleger uma bancada pequena primeiro, talvez 5, 10 deputados, para quê? Para provar que funciona, dentro do próprio Congresso. Mostrar que a tecnologia aguenta, que os avatares seguem a plataforma, que gera resultado. Essa abordagem de laboratório, de prova de conceito, me parece uma estratégia bem pensada para lidar com o quão disruptiva é essa ideia. Para muitos pode soar até utópico, né? Com certeza. Então, começar pequeno, testar na prática, mostrar que é viável, ajustar, antes de pensar em algo maior. É um jeito de diminuir o risco de uma mudança tão grande e talvez construir confiança aos poucos. Tentar responder ao ceticismo natural que uma ideia tão diferente gera. E por último, o argumento que talvez seja o mais emocional, o mais mobilizador. O verdadeiro controle. A mensagem é: chega de só reclamar. Transformar a frustração em ação. Isso. Canalizar a raiva, a sensação de impotência que tanta gente sente com a política e transformar isso em poder de decisão real. Parar de só xingar muito no Twitter ou na mesa do bar e começar a influenciar de verdade as leis que afetam nossa vida. É a promessa final de empoderamento direto do cidadão, respondendo àquela sensação lá do início
de ser só um espectador passivo. O material entra até em alguns detalhes de como seria o aplicativo. Porque, para isso tudo funcionar, a ferramenta tem que ser boa, confiável, fácil de usar, segura. Com certeza, a tecnologia é a base de tudo aí. Se o app for ruim ou inseguro, a ideia toda desmorona. Eles falam, por exemplo, do cadastro seguro. Como garantir um CPF, um voto? A solução que eles propõem é usar o Pix. O Pix? Como? Você faria uma microtransferência, tipo 1 centavo, 0,1 real, para uma conta do projeto. O sistema bancário, ao processar esse Pix, confirma o CPF do dono da conta. Pronto. Aquele CPF fica vinculado a um único cadastro na plataforma. Ah, interessante. Usar uma infraestrutura que já existe, que todo mundo usa, para resolver um problemão de voto online, que é garantir a identidade única e evitar fraude. É uma sacada. Dentro do app, a tela principal seria simples. A lista das leis em votação, com os prazos para votar ou delegar. Clicou na proposta, vai para a tela da proposta. E lá teria o quê? O texto da lei na íntegra? Teria o link para o texto completo para quem quiser ir a fundo. Mas o principal seria um resumo. Linguagem clara, neutra, tipo, o que essa lei muda na sua vida? E os argumentos principais, pró e contra, de forma equilibrada. Essa curadoria da informação é chave, né? A neutralidade, a qualidade desses resumos, isso seria testado o tempo todo. Seria fundamental para a legitimidade do voto. Sem dúvida. Aí, a votação. Botões grandes, sim, não, abstenção. Bem fácil. E para confirmar, usar a biometria do celular. Digital ou reconhecimento facial. Uma segurança a mais. E para delegar o voto? Seria complicado. A ideia é que não. Teria uma área segura no app. Delegação de votos. Você digita o CPF da pessoa para quem quer delegar, que já tem que estar cadastrado, é claro. Pode ser para um tema só ou para tudo. E como a gente falou, pode cancelar ou trocar a qualquer hora com poucos cliques. O design que eles descrevem busca mesmo a simplicidade, né? Tentar tirar as barreiras técnicas. Mas sabe, isso levanta uma questão importante, que é a segurança e, mais ainda, a confiança no sistema todo. Sim, a confiança é a base. A verificação pelo Pix é uma coisa, a biometria no celular é outra, mas a percepção das pessoas, a confiança de que o sistema é seguro contra hacker, de que a informação lá é neutra mesmo, de que o resultado da plataforma vai ser seguido direitinho lá no Congresso. Essa confiança seria o alicerce de tudo. O material meio que deixa isso nas entrelinhas. Sem essa confiança geral, a proposta, por melhor que seja na tecnologia, acho que não se sustenta politicamente. Então, o que tudo isso significa? Resumindo o que a gente viu nesse material. O projeto Prometeu, com essa ideia do parlamento direto, está propondo uma mudança radical na política representativa. Uma reengenharia mesmo. Usar a tecnologia para que os cidadãos decidam direto sobre as leis. Os deputados avatar seriam só executores dessa vontade que aparece na plataforma digital. E essa plataforma usaria a tal da democracia líquida, voto direto ou delegado. E a obediência dos avatares viria do interesse deles em se reeleger. Essa é a tese. E é super importante reforçar, né? Toda essa nossa análise foi estritamente em cima do que está no documento do projeto Prometeu que a gente recebeu. Nosso trabalho aqui foi explorar, entender e discutir as ideias dessa fonte específica, sem julgar se é bom, ruim, viável ou não. Exatamente. A gente está olhando para o mapa que eles desenharam, não dizendo se o território é bom ou ruim, explorando o conteúdo que chegou para a gente. E para a gente fechar, talvez valha deixar uma provocação no ar, né? Algo que essa ideia do material abre, mas não responde diretamente. Fica para o nosso ouvinte pensar. Manda aí. Se um sistema assim, como que eles descrevem, fosse implementado e, vamos supor, funcionasse como eles imaginam, que tipo de decisão, que tipo de lei que hoje parece difícil e impopular ou que fica travada nos filtros políticos que a gente conhece, poderia surgir dessa consulta mais direta e, pensando mais fundo, como a própria negociação política mudaria? Se ela passasse a acontecer de forma mais aberta entre milhões de pessoas numa plataforma digital, em vez de ser principalmente naqueles espaços mais fechados do poder tradicional, tipo corredor de congresso. Boa pergunta. Fica aí a reflexão sobre as possíveis consequências, né? Para onde isso poderia levar.